Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Arena do Investidor XP. Hoje com participação aqui da gente, da Delta Trader, onde a gente vai lançar um script gratuito chamado Options Lookup, né? Ele faz a análise da grade de opções de um determinado ativo diretamente através da plataforma MetaTrader 5, tá? Bem, para a gente começar a entender como funciona o script, a gente precisa, antes de mais nada, entender a definição e quais são os tipos de opções, né? Existem basicamente dois tipos de opções, opções de compra e opções de venda, sendo que, por definição, uma opção é um derivativo financeiro, né, que dá ao titular o direito de negociar um ativo base numa data específica no futuro, a um preço pré-determinado. Tá? Bem, qual que é a ideia básica aqui por trás, pessoal? A ideia básica da opção é que você hoje, tá, você se propõe a negociar no futuro um determinado ativo base, né? Negociar aqui significa comprar ou vender, tá? A um preço pré-determinado. Então significa que você vai hoje pré-determinar um preço, tá? Que você gostaria de praticar, ou seja, comprar e vender daquele ativo no futuro. As opções elas podem ser basicamente de dois tipos, opções de compra ou opções de venda, como eu já falei. Bem, e dito isso, a gente pode analisar o que a gente chama de terminologia básica, né, para a gente poder trabalhar com opções, tá? Então, o que a gente chama de terminologia básica, pessoal? São alguns termos, né, que são importantes quando a gente trabalha com opção. Por exemplo, opção de compra, na terminologia específica, né, de quem trabalha com opções, também é conhecida como call, tá? Então, call na terminologia em inglês significa opção de compra. Já no caso put, na terminologia em inglês, significa opção de venda. Tá? Então, basicamente, toda vez que você analisar alguma coisa que você visualize, né, opção de compra, opção de venda, né, não se confunda, basicamente, a terminologia em inglês ela é até mais utilizada do que a terminologia em português. Tá? Então, call significa opção de compra, put significa opção de venda. Underlying, tá? Então, por exemplo, se você tem uma opção de Petrobras, o underlying, ou seja, o ativo base daquela opção é Petrobras, né? Uma opção de Vale, o ativo base, o underlying daquela opção é Vale e por aí vai. Tá? Outro termo técnico, strike. Né? O strike nada mais é do que o preço de exercício da opção. Né? Lembrando que na definição de opção, pessoal, o preço de exercício é o quê? Né? É o preço que será praticado na data específica no futuro, né? Como está aqui na definição. Então, esse preço previamente estabelecido, como vocês estão vendo aqui na definição, é o que a gente chama na terminologia de strike. Né? Ou seja, é o preço que será praticado lá no futuro. Tudo bem? Bem, maturity, né, nada mais é do que a data de vencimento da opção. Então, basicamente, o que acontece? Né? Se na definição nós temos uma data específica no futuro, né, essa data específica no futuro, o termo técnico em inglês aqui é conhecido como maturity. Tá? Então, basicamente, a opção é o que? É um ativo financeiro que dá o direito de negociar uma call ou uma put, né, sobre um underlying, né, que é um ativo base, por um strike pré-determinado e um preço, né, um maturity, uma data de vencimento pré-estabelecida. Tudo bem? Então, aqui alguns termos técnicos relacionados ao mercado de opções. Ainda relacionado ao mercado de opções, pessoal, e aqui muitas pessoas fazem um pouco de confusão com relação à estratégia de long short. Tá? Bem, pessoal, a estratégia de long short, ela também é uma estratégia estruturada, tá? Para negociação de ações. Eu não sei quem de vocês aí tem alguma experiência com long short, mas para o mercado de opções, quando a gente se refere a long, né? Um long no mercado de opções significa uma posição comprada. Tá? Ou seja, é aquela contraparte que no processo de negociação, ela faz o quê, pessoal? Ela entra comprando a opção, ou seja, é a pessoa que tem o direito, né, daquela opção que ela está negociando. Enquanto que o short é a contraparte vendedora, é a pessoa que vende aquela opção para quem está comprando. Tá? Então você só pode ter dois tipos de posição em uma opção. Né? Ou você está long, né, no caso comprado, ou então você está short, que é a mesma coisa que estar vendido em uma opção. Ok? Bem,
Outros três termos técnicos relacionados aqui ao mercado de opções, né, são esses três termos, o termo ATM, OTM, ITM, né, at the money, out of the money, in the money. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma tabela onde a gente vai conseguir entender melhor o que significa cada um desses termos, né, at the money, out of the money, in the money. Tudo bem? Ainda temos aqui o termo, né, valor intrínseco, valor extrínseco e volatilidade implícita, tá? Também aqui são apenas termos, né, uma lista de termos, onde a gente vai falar um pouco mais aprofundadamente sobre esses termos ao longo da nossa apresentação. Ok? Então essa é a terminologia básica que a gente precisa, né, ter em mente quando a gente fala aí do mercado de opções. Ok? Bem, pessoal, visto isso, a gente consegue aqui, né, sabendo que só existem dois tipos de opção, ou seja, opção de compra e opção de venda, e você pode assumir, né, para cada tipo de opção um tipo de posição, ou seja, uma posição comprada ou uma posição vendida, a gente chega no chamado diagrama de payoff, né, geral de opções, que só pode assumir uma dessas quatro situações. Tá? Então aqui, pessoal, a princípio, para quem não entendeu esse diagrama de payoff, explicando para vocês o que isso aí significa. Né? Existem quatro situações básicas no mercado de opções quando você opera a opção. Tá? Quais são essas quatro situações básicas? Esse gráfico, né, que vocês estão vendo, se vocês olharem direito, nós temos aí quatro gráficos cartesianos, né? E esses quatro gráficos cartesianos, cada um significa uma posição possível dentro do mercado de opções. Ok? Então a primeira posição, no canto esquerdo superior, é o que a gente chama de long call. Tá? O que seria uma posição long call, do tipo long call, né? Long call significa o quê, pessoal? Long, estar comprado, call, opção de compra. Então, long call significa na prática o quê? Estar comprado em uma opção de compra. Tudo bem? Já o long put, que é o gráfico cartesiano na direita, né? O canto direito superior, o long put significa o quê, pessoal? De novo, long, estar comprado, né? E put significa o quê? Opção de venda. Então, long put significa estar comprado em uma opção de venda. Tá? Aí a gente chega no gráfico esquerdo inferior, onde nós temos a posição do tipo short call. Né? O que seria uma posição do tipo short call? Estar vendido, né, em uma opção de compra. Então, short significa estar vendido, né, enquanto que o call, né, relembrando, significa opção de compra. Né? Então, short call está vendido em uma opção de compra. E a última situação, no canto direito inferior, nós temos aqui a posição do tipo short put. Né? O que significa uma posição do tipo short put? Significa estar vendido em uma opção de venda. Né? Então, são as quatro situações básicas, o que nós identificamos aqui na teoria de opções como diagramas de payoff. Né? Long call, long put, short call, short put. Lembrando que esse diagrama de payoff, né, que é a linha mais escura, pessoal, em cada um desses quatro gráficos cartesianos, indica basicamente o quê? Qual é o lucro ou prejuízo que você tem na operação à medida em que o ativo base aumenta ou diminui de preço. Tá? Então, considerem aqui o eixo X, pessoal, que está escrito aqui S, né, como sendo o quê? O preço do ativo base. Então, no caso de uma posição do tipo long call, qual é a ideia? Acompanhando aqui o eixo X, nós temos a medida, partindo do zero, né, a medida em que o preço do ativo base aumenta, tá? E ali, no caso, esse ponto E, pessoal, significa o quê? É o preço de exercício, tá? Né? O preço de exercício. Então, a partir do preço de exercício, quanto mais, né, o ativo base, isso teoricamente, você tem a questão do valor intrínseco e valor extrínseco também, mas por enquanto aqui apenas explicando em termos gerais. A partir do preço de exercício, quanto mais o preço do ativo base sobe, né, maior pode ser o retorno de uma operação do tipo long call. Tudo bem? Então, qual é a ideia de uma operação do tipo long call? A operação do tipo long call é aquela operação que, teoricamente, pode te dar um lucro ilimitado na operação. Tá? Então, long call, à medida em que o ativo base sobe de preço, quem está comprado tende a ganhar cada vez mais. Tá? Agora, se você tende a ganhar cada vez mais, na outra ponta você tem uma pessoa que está vendida, né? um player que está vendido. Tá? E esse cara que está vendido, o
que é o diagrama inferior esquerdo do tipo short call, né, à medida em que o ativo base sobe de preço, o prejuízo, né, perceba aqui que essa linha preta mais escura, pessoal, agora tem um comportamento contrário ao gráfico de cima, ou seja, à medida em que o ativo base S aumenta de valor, né, o prejuízo de uma posição do tipo short call aumenta indefinidamente. Moral da história, pessoal, a posição do tipo short call é aquela posição mais perigosa para quem opera opções, porque teoricamente é a única, né, das 4 opções que pode dar um prejuízo ilimitado. Tá? Então, teoricamente, uma posição do tipo short call pode te dar um prejuízo ilimitado. Tudo bem, pessoal? Então, a ideia básica, né, desse diagrama de payoff é justamente mostrar, né, qual é o teu ganho, né, ou seja, o seu retorno, à medida em que o ativo base, né, se modifica de preço. Tá? No canto direito, né, os dois gráficos cartesianos à direita, né, ou seja, as opções long put e short put, mostram exatamente o contrário, né, que você pode perder tudo, né, a partir do preço de exercício, mas quanto mais o ativo base cai, né, maior tende a ser o seu retorno, no caso de uma posição do tipo long put, tá? Só que o limite de preço é zero, né, pessoal? Então, o máximo que você pode ganhar é aquela situação onde o ativo base cai para o preço zero, e aí você teria o ganho máximo da opção. Portanto, na operação do tipo long put, você tem um ganho que, na melhor das hipóteses, é um ganho limitado, que é, no caso, quando o preço do ativo base tende a zero. Tá? Já o short put, pessoal, é uma opção que, à medida em que o ativo base cai de preço, né, você pode ter também o que? Você pode ter um retorno negativo, mas ao contrário de uma operação do tipo short call, na short put você pode ter o seu prejuízo controlado. Tá? Então, de novo, pessoal, no nosso quadrante aqui, nos nossos 4 gráficos de diagrama de payoff, né, a situação esquerda inferior é a mais perigosa. Né? Ou seja, estar vendido numa opção de compra é a situação mais perigosa de todas. Né? Se o ativo base ele aumenta indefinidamente de preço, então você pode ver que o seu prejuízo tende a ser ilimitado. Tá? Eu particularmente eu lembro bem, né, quando lá pelos idos do ano de 2007, né, teve quem é das antigas aí deve lembrar, pessoal, né, você teve um diretor da Agência Nacional do Petróleo que vazou, né, uma informação, se eu não me engano foi na televisão ao vivo, sobre campos gigantes de petróleo que a Petrobras estava descobrindo. E aí, pessoal, eu sei que a Petrobras, a ação da Petrobras acabou terminando o dia com uma alta de mais ou menos 15%. Né? E aí essa alta de 15%, eu era agente autônomo na época, lembro muito bem de uma pessoa do meu lado perder 300 mil reais porque ela estava numa posição do tipo short call. Ela estava vendida, né, obviamente a descoberta em opções, Petrobras subiu 15% no dia, e aí o cara levou um prejuízo para casa de 300 mil reais no dia, porque ele estava vendido a descoberto em opções. Aí já dá para imaginar o tamanho, né, do prejuízo que o cara teve. Se hoje já é um valor expressivo, em 2007 era muito mais. Né? Então, realmente a posição short call ela é a mais perigosa de todas. Ok? Então, muito cuidado em operações do tipo venda, né, ou seja, vendido em opções de compra. Ok? Pois bem, visto isso, a gente consegue ir para a parte de classificação das opções, né? Ou seja, se você parar para analisar, existem apenas 3 tipos, as opções podem ser classificadas de apenas 3 formas, né? Para a gente não confundir, pessoal, os tipos de opção são opções de compra e opção de venda. Né? Tanto opção de compra quanto opção de venda podem ser classificadas de 3 formas diferentes, tá? Ou a opção é do tipo americana, ou a opção é do tipo europeia, ou a opção é do tipo asiática. Né? Portanto, as opções podem ser classificadas de 3 formas diferentes. Opções americanas, europeias e asiáticas. Ok? Então, qual é a diferença entre cada uma dessas opções e o que se pratica no mercado brasileiro? Pessoal, olha só. A opção americana, ela basicamente é aquela opção, né, que pode ser exercida a qualquer momento até a sua data de vencimento, tá? Então, basicamente, ela pode ser exercida a qualquer momento até a sua data de vencimento. Já a opção do tipo europeia, tá? A opção do tipo europeia, ela só pode ser exercida exatamente na data de vencimento, tá? Então, a opção americana, ela teoricamente te dá mais direito do que a europeia, né? Você pode exercer a americana a qualquer momento, enquanto que na europeia você só pode exercer na data de vencimento, tá?
E no caso, a opção do tipo asiática, pessoal, essa aí é bastante exótica, né? A opção do tipo asiática, ela é uma opção, né, cujo preço de exercício na data de vencimento é uma média do preço praticado até o momento da data de vencimento. Então, ela é bastante exótica, tá? Mesmo na Ásia, onde ela surgiu, ela hoje é pouco praticada, tá? Então, geralmente, os dois tipos de opção que são mais praticados, realmente, são aí, né, as opções americanas e europeias. No Brasil, né, para quem aí é marinheiro de primeira viagem, pessoal, no Brasil, eu diria que mais de 95% das negociações com opções no Brasil, né, são feitas em cima de negociações do tipo americanas, tá? Então, assim, pessoal, americana no Brasil é o que tem liquidez. Europeia tem pouquíssima liquidez e asiática, eu, para falar a verdade, nunca vi no Brasil opção asiática, tá? Então, assim, se você for negociar a opção no Brasil, existe uma chance muito grande de que essa opção seja do tipo americana, ok? Então, são as três formas de você classificar opções no mercado de opções. Tá? Bem, pessoal, visto isso, você tem aqui, basicamente, os dois grandes modelos de avaliação de opções, tá? Que são modelos que, enfim, temporalmente falando, né, nós temos aí um modelo binomial precedendo o modelo chamado Black-Scholes. Né? Então, Black-Scholes, eles acabaram ganhando um prêmio Nobel de Economia por conta dessa fórmula que eles desenvolveram para fazer a avaliação de opções, né? Mas o modelo binomial, pessoal, né, desenvolvido por três grandes autores, Cox, Ross e Rubinstein. Esses três autores, basicamente, eles desenvolveram um modelo recursivo, né, ou seja, baseado no que a gente chama de árvore binomial, para a gente calcular o preço de opções. Né? É como se você fizesse uma projeção de uma árvore de preços, né, que é basicamente uma espécie de, né, farol de volatilidade futura de preços. Né? Você tem uma espécie de projeção futura de preços que um determinado ativo base pode ter, e de forma recursiva e retroativa, né, você pega, a partir da ponta daquela árvore binomial, você vem calculando retroativamente o preço da opção até a hora que você encontra, né, o preço esperado da opção no momento zero, que seria, no caso, o dia de hoje. Tá? Então, o modelo binomial, apesar de ser um modelo de simples compreensão, né, o cálculo dele é bastante, como eu poderia dizer, ele consome muito processamento, né? Essa parte de você ter que fazer um cálculo recursivo toda vez que você precisar saber o preço de uma opção. Então, realmente, o modelo binomial, durante muitos anos, era a única opção que existia, tá? Mas ele acabou sendo substituído pelo chamado modelo de Black-Scholes, que é um modelo paramétrico, né? Ou seja, é uma fórmula matemática. Então, basicamente, você imputa os valores dentro da fórmula e você já tem aí calculado um chamado preço teórico da opção. Tá? E aí, em torno daquele preço teórico é que você negocia, faz a sua oferta de compra, a sua oferta de venda, em torno daquele preço teórico calculado pelo modelo de Black-Scholes. Tá? Então, no chamado modelo de opção de Black-Scholes, né, diferentemente do modelo binomial, no binomial o tempo é considerado uma variável discreta, né? Ou seja, você considera n períodos de tempo para cada um dos nódulos da chamada árvore binomial, mas no modelo de Black-Scholes o tempo já é corretamente tratado como uma variável contínua. Mas enfim, pessoal, isso é um pouquinho de teoria sobre os chamados modelos de avaliação de opções. Eu particularmente sou um pouco suspeito, né? Eu já dou aula de avaliação de opções há praticamente 12 anos, então é um assunto que eu particularmente gosto bastante. Gosto de fazer a derivação da parte matemática do modelo, mas não quero trazer isso aqui para vocês. Tá? A ideia que todo mundo precisa entender é que tanto no modelo binomial quanto no modelo de Black-Scholes, né, você tem que o preço da opção de compra ou da opção de venda como sendo uma função de 5 fatores básicos. Tá? Quais são esses fatores básicos, pessoal? Né, então, o que está dentro dessa caixinha verde basicamente mostra isso. O C significa o quê? Olha, se isso fosse uma call, ou seja, uma opção de compra, o prêmio, né, daquela opção de compra seria uma função, portanto esse F significa função, né, e entre parênteses as 5 variáveis. S, né, seria o preço do ativo base, K, né, seria o strike, ou seja, o preço de exercício da opção, o T seria, no caso, aqui está errado, seria um ΔT, na verdade, um tempo até o vencimento, né? Ou seja, o quanto falta em anos até a data de vencimento.
O sigma é a volatilidade anualizada do ativo base e R é a taxa de juros também anualizada. Tá? Você tem aqui outras, né, variantes, quando a ação paga dividendo, quando ela não paga dividendo, mas a grosso modo nós temos exatamente essa relação matemática. Né? O prêmio de uma opção é a função do preço do ativo base, do strike, do preço do exercício, que é o strike, né, do tempo até o vencimento, da volatilidade do ativo base e da taxa de juros corrente. Né? Então essas são as 5 variáveis que determinam basicamente o prêmio de uma opção. Então essas variáveis estão presentes nos dois modelos, tanto no modelo binomial quanto no modelo de Black-Scholes. Tá? Então assim, o mais interessante é que no modelo de Black-Scholes, tá, ao contrário do modelo binomial, uma vez que o modelo ele é paramétrico, você tem uma coisa que eu particularmente eu acho fantástico, eu acho fenomenal, tá? Que é o sigma da fórmula do Black-Scholes, pessoal. Então, o Black-Scholes, ao contrário do modelo binomial, pelo fato dele ser paramétrico, ele traz para a gente, pessoal, uma das variáveis menos conhecidas, tá, do mercado de trade de maneira geral. Né? Então, quem faz negociação no mercado, pessoal, praticamente ninguém sabe o que é a tal da volatilidade implícita. Tá? Mas, basicamente, a volatilidade implícita é uma das variáveis do mercado que mais carrega poder informacional. Tá? A volatilidade implícita, pessoal, ela pode ser considerada como, se não a melhor, tá? Então, eu arrisco a dizer para vocês que a volatilidade implícita é a melhor previsão de volatilidade que você pode ter do mercado. Tá? Então, a volatilidade implícita ela pode ser considerada como uma medida de previsão de volatilidade. Né? Poucas pessoas sabem utilizar essa medida da volatilidade implícita, mas a volatilidade implícita em si, pessoal, de novo, ela pode ser considerada, né, eu vou dar a minha opinião, mas eu acho que é a opinião de muitas pessoas também, a melhor, repito, melhor, tá, medida de previsão de volatilidade do mercado financeiro como um todo. É o que a gente chama de volatilidade implícita. Qual a ideia por trás da volatilidade implícita, pessoal? A ideia é o seguinte, olha, vamos pegar o fato de que o modelo de Black-Scholes é uma fórmula. Tá? Então, se o modelo de Black-Scholes é uma fórmula, então eu sei que o C é o preço da opção. Tá? Ou o prêmio, o preço da opção, o correto mesmo é falar prêmio. Mas o C é o chamado prêmio da opção, cuja informação o próprio mercado me dá, pessoal. Então, as ofertas de compra e de venda, uma espécie de mediana, né, entre o bid e o ask, eu tenho uma espécie do valor que está sendo negociado pelo mercado daquela opção de compra ou opção de venda, tanto faz. Tá? Então, se eu tenho essa informação, né, que é o C, sei qual é o preço do ativo base, que é o S, sei qual é o strike da opção, que é fixo, sei quanto tempo falta até o vencimento e sei qual é a taxa de juros corrente no país, eu consigo dessas informações derivar o sigma. Tá? Então, derivando o sigma, o que eu tenho, pessoal? O sigma nada mais é do que uma medida de volatilidade. Então, juntando essas 5 informações, eu faço o cálculo da forma isolando a variável sigma e calculo qual é a volatilidade implícita. O que isso significa? Que está sendo esperada pelo mercado. Tá? Então, essa volatilidade implícita é a volatilidade que está, de fato, sendo esperada e, melhor, praticada pelo mercado. Por que eu sei que é praticada? Porque o mercado está comprando e vendendo a opção naquele prêmio. Tá? Então, assim, não tem como você ter uma informação enganosa no processo, né? Porque todas as informações são dadas, né, e o preço que você está pagando pela opção de compra ou pela opção de venda ajuda você a determinar qual é a volatilidade esperada, tá, pelo ativo base. A ideia é muito simples, pessoal, olha só. Imagina que eu tenha, por exemplo, uma informação privilegiada ou uma informação razoavelmente boa de que amanhã, por exemplo, um fato na política vai, por exemplo, fazer com que a bolsa suba ou caia muito. Então, isso daí vai acabar fazendo com que muitas pessoas se interessem por opções de compra ou opções de venda. Então, se muitas pessoas se interessam por opções de compra ou opções de venda, essas pessoas vão querer fazer o quê, pessoal? Comprar muita opção de compra ou comprar muita opção de venda. Isso afeta o preço e, por consequência, impacta diretamente na volatilidade. Então, se eu entro comprando opção de compra, eu estou dizendo para o mercado, ó, eu acho que vai subir. E isso aumenta a volatilidade implícita do papel. Tá? Então, basicamente, é a melhor medida de volatilidade que você pode ter no mercado financeiro
como um todo, tá? Infelizmente, pessoal, tá? Você não tem no Brasil o que eu chamo de índice de volatilidade, né, como existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos a gente tem o chamado VIX, né, que é o chamado Índice de Volatilidade Brasileiro, americano, perdão, o VIX é o Volatility Index americano, e infelizmente isso ainda não existe no Brasil. O chamado VIX americano, pessoal, ele é 100% baseado nisso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ele pega a volatilidade implícita de opções em cima do índice S&P 500, se eu não me engano, e pega essa volatilidade implícita, calcula uma média ponderada e te dá o chamado índice de volatilidade VIX, tá? Então, no Brasil, infelizmente, nós não temos aí um índice de volatilidade como existe nos Estados Unidos, tá? Mas, basicamente, assim, a informação ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que virou um índice que é referência mundial de volatilidade, que é o VIX, tá? Que é o índice do mercado norte-americano, ok? Então, basicamente, aqui nós temos algumas informações adicionais sobre o chamado modelo de Black-Scholes, os chamados modelos de avaliação de opções, né? E como que isso daí é utilizado quando a gente faz a operação. Tudo bem? Então, de novo, pessoal, mesmo que você não opere opção, tá? A volatilidade implícita de opção é uma informação muito forte que você pode carregar para operações de maneira geral, tá? Então, volatilidade implícita de opções, a grosso modo, é isso daí. Bem, feito isso, aqui nós temos as chamadas, uma lista não extensiva aí, das chamadas operações estruturadas com opções, tá? Então você tem vários tipos de operações estruturadas, né? Você tem desde operações simples, né, que no caso não são operações estruturadas, e eu diria que seria interessante você evitar ao máximo esse tipo de operação, que é o chamado compra a seco, né? Então, compra a seco ou venda a seco de opção, pessoal, né? Mesmo que você tenha margem na corretora, é uma coisa que, na verdade, não é muito interessante, né? A opção, ela é um derivativo financeiro que originalmente é utilizada para hedge, tá? Então, se ela originalmente é utilizada para hedge, ou seja, proteção da tua carteira, né? Não sei até que ponto seria interessante você utilizar isso daí a seco, né? Ou seja, utilizar isso como se fosse uma operaçãozinha simples. Tá? Mas enfim, você pode fazer a chamada compra com seguro, né, uma outra forma de operação que também não é tão estruturada assim. Né? O que acontece? A chamada compra a seco, só um minutinho aqui pessoal, vamos lá. A chamada compra com seguro, perdão, ela consiste basicamente em quê? Em você comprar um ativo base, por exemplo, Petrobras, e junto você comprar uma opção de venda. Então, na pior das hipóteses, durante aquela vigência da opção, né, enquanto você está comprado no papel e comprado na opção de venda, se o ativo base cai de preço, você fica protegido, ou seja, você fica segurado da queda por conta daquela compra de uma opção de venda que você fez, tá? Mas enfim, não chega a ser uma operação totalmente estruturada, né? A chamada venda coberta, que é quando você tem em carteira o ativo base, né? Por exemplo, Petrobras, e você vai lá e faz uma venda de opções, né? No caso, feita a venda de opções, se o ativo base dispara de preço, não tem problema, porque no exercício você pode entregar o ativo base. Tá? Então, assim, essas três primeiras categorias não são bem operações estruturadas ao pé da letra. Né? O que realmente é estruturada, e aí já começa a entrar um pouquinho mais de complexidade, são ali, no caso, trava de alta, trava de baixa, operação do tipo collar, fence, né, borboleta e por aí vai. Né? Então, assim, infelizmente ou felizmente, não é muito foco do nosso treinamento hoje aqui falar sobre esses tipos de operações estruturadas, tá? Mas a princípio, uma vez que você negocia a opção, tá? Você consegue fazer vários tipos de operações, desde não estruturadas até mesmo operações do tipo estruturadas, ok? Então, basicamente, são essas aí as operações que você consegue fazer com opções, tá? Bem, nomenclatura de opções no Brasil, isso aqui é importante a gente entender como que funciona a nomenclatura, até porque isso tem tudo a ver com o script que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho, né? Que é o chamado Script Options Lookup. Tá? A nomenclatura, pessoal, de opções, é importante que todo mundo entenda como funciona. Tá? Toda opção no Brasil, ela é nomeada de uma forma padronizada. Tá? Então, geralmente você tem aqui o ativo base sobre o qual a opção é lançada, né? No caso aqui, PETR significa ativo base Petrobras. Tá? Já no caso, a letra K, pessoal, a letra K
você precisa procurar na chamada tabela de vencimentos qual é o mês de vencimento da opção do tipo K. Tá? Então aqui nós temos o que, pessoal? Dois tipos de opção, né? A opção de compra ou opção de venda. Então de A a L, nós temos não apenas a identificação do tipo da opção, mas também a identificação do mês e da data exata em que aquela opção, né, vai vencer. Tá? Para quem não sabe, né, todos os meses as opções vencem sempre na terceira segunda-feira de cada mês. Tá? Então sempre as terceiras segundas-feiras de cada mês você tem o chamado dia de vencimento das opções. Tá? Então, no caso aqui, PETRK14 significa o seguinte, olha, a opção de Petrobras, tá, do tipo compra, letra K significa, né, tá lá na coluna compra, ela é uma opção de compra, com vencimento no mês de novembro, especificamente na terceira segunda-feira do mês de novembro, tá, com vencimento, né, ao preço de exercício de R$14, né, antigamente a coisa era mais fácil, hoje em dia a nomenclatura de opção, muitas vezes você bate o olho no 14, o 14 não significa R$14. Por isso mesmo é importante você ter um script que ajude você a rapidamente identificar qual é o preço de exercício de cada opção. Tá? Então aqui no caso, PETRK14 significa o quê? Uma opção de compra, onde o ativo base é Petrobras, ela tem vencimento no mês de novembro, na data específica da terceira segunda-feira do mês de novembro, ao preço, né, que a grosso modo, batendo o olho, você acha que é R$14, pode não ser, e o script tende a ajudar vocês nisso daí. Tá? Então, basicamente, é assim que é feita a nomenclatura de opções no Brasil. Algumas opções, tá? Elas possuem apenas um único número ao invés de dois. Então, você vai eventualmente encontrar PETR-K1, PETR-K7, PETR-L8 e por aí vai, tá? Então é bom você entender que se tiver 5 letras e um ou dois números, né, então eventualmente estamos falando de uma opção, tá? Seja ela de compra ou seja ela de venda. Tá? As 5 primeiras letras é padrão, né? Opção padrão, um ou dois números pode ter representando aí o preço de exercício daquela opção. Ok? Muito bem, pessoal. Dito isso, e sabendo como que funciona a nomenclatura de opções, a gente vai acabar caindo, pessoal, nisso daqui, que é o que a gente chama de grade de opções. Tá? Então, a chamada grade de opções, pessoal, isso aqui é fundamental para quem opera a opção, entender como que funciona a chamada grade de opções. Tá? Então, aqui eu meio que bati uma foto de uma grade de opções de Vale, né? Quando o ativo base estava cotado a R$13,82. Tá? Então, nessa grade de opções, perceba que nós temos aqui, pessoal, né, a primeira opção de todas ali, olha, Vale I72. O que significa Vale I72? De acordo com aquilo que a gente acabou de ver, né, Vale é o ativo base, I é a letra, né, que representa o tipo da opção e o mês de vencimento. Então, voltando aqui, pessoal, quem seria I? Né, uma opção de compra com vencimento no mês de setembro. Tudo bem? Lembrando, na terceira segunda-feira do mês de setembro, então Vale I significa isso. Né? Opção de compra com vencimento na terceira segunda-feira do mês de setembro. Deixa eu só confirmar, pessoal. Eu acho que é segunda-feira que vem, se eu não me engano. Tá? Enfim. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Hoje é dia 14. É isso aí, pessoal. Dia 19 é o vencimento de opção, tá, de Vale I72. Mas, enfim. Aqui nós temos as informações sobre cada uma das opções. Ó. O número 72, não se enganem, tá? De novo, antigamente, quando os ativos, né, tinham preços mais caros, né, Petrobras era negociada a 40, 50 reais, Vale a mesma coisa. Então as opções geralmente eram do tipo, né, Vale I 40, 42, 44, 46, você batia o olho no número e já sabia do que se tratava. Né? Agora, uma Vale I 72 já é uma coisa que você tem que pesquisar. Tá? Até porque não tem como a Vale bater R$72 tão cedo. Né? Se o ativo base está 13, 14 reais, então 72 não pode jamais significar nem 7,20, muito menos R$72. Por isso é que é interessante você pesquisar para saber qual é o strike daquela opção. Tá? Então, pesquisando, nós temos ali, olha, Vale I72, strike 11,63, ou seja, R$11,63. Tá? Agora, isso daqui é interessante. A terceira coluna, eu falei para vocês que a gente ia voltar nisso daqui
mais para frente, né? O que significa ITM, pessoal? O ITM, como eu mostrei para vocês lá atrás, significa in the money, tá? Então a opção vale I72, ela está in the money. O que significa estar in the money, pessoal? Significa que se o preço de vale I72, né, de exercício, o preço de exercício é R$ 11,63, né? O preço atual de vale, que é R$ 13,82, ele é maior que o preço da opção, né, que o preço de exercício da opção, que é 11,63. Então, assim, essa opção, ela tem um valor intrínseco, né? O que significa esse valor intrínseco, pessoal? Olha, é basicamente a diferença, né, entre aqui os 11,63 e os 13,82, mais ou menos, tá? Então, basicamente, esse valor intrínseco, ele significa o quê? Essa opção, ela, mesmo que você tenha amanhã o vencimento dessa opção, ela ainda assim tem um valor intrínseco relacionado, né? Eu acho que eu copiei errado o preço da cotação, pessoal, mas vamos lá, 11,63, que é o strike, mais 2,62 de valor intrínseco, então aqui o correto deveria ser 14,25 e não 13,82, tá? Peço desculpas aí pela pequena falha, mas, enfim, provavelmente esse aqui é um quadro que eu tirei de uma fonte que utilizou a informação do dia de ontem, enfim. Então, basicamente, o in the money significa que o strike está abaixo do preço atual de mercado, tá? É isso mesmo, pessoal, tá? Então, opa, perdão, voltando aqui. Vamos lá. Considerem que o preço seja 14,25, tá? Então, se o preço for 14,25, pessoal, nós temos o quê? Se essa opção vencesse amanhã, ela ainda assim teria valor, tá? Que seria o quê? A diferença entre o atual 14,25 e o preço de exercício da opção 11,63, tá? Então, olha aqui, olha. Tudo que for menor do que 14,25 é o que a gente chama de in the money. Tudo que for, né, maior que 14,25 é o que a gente chama de out of the money, né? É uma opção que se vencesse amanhã, o preço dela cairia para zero, tá? Agora, a opção vale I4, cujo preço de exercício é 14,13, pessoal, é essa que já está at the money. O que significa at the money? É aquela opção cujo preço de exercício está mais próximo do atual preço de mercado daquela opção. Percebe? Então, no caso, vale I4, ela, né, supondo que o preço de ontem fosse 14,25, ontem ela estava at the money. Hoje, se o preço de vale, vamos analisar rapidamente quanto que está vale hoje, olha, vale está 14,13 vale, então vale I4, está exatamente at the money. Mas se amanhã vale disparar para 14,40, a opção que vai virar at the money já vai ser a vale I74, percebe? Então, o fato de ser in the money, out of the money e at the money, isso muda à medida em que o preço do ativo base muda também, ok? Então essa é a ideia básica, tá? Do chamado, né, da classificação at the money, in the money e out of the money, ok? Então o que acontece, pessoal, é que para você rapidamente negociar opções, geralmente o mercado busca aquelas opções at the money, tá? E quando eu falo geralmente o mercado busca opções at the money, como que eu provo isso, pessoal? Eu provo isso pela liquidez da opção, tá? Então perceba que a liquidez da opção vale I4, né? Uma opção que tem aqui, olha, 1.681 negócios, tá? Ela está concentrada basicamente em dois vencimentos, 14,13 e 14,63. A opção at the money está no mercado, né, com informação razoavelmente forte e com liquidez alta, geralmente a liquidez ela se concentra nas opções do tipo, né, at the money, tudo bem? Então, assim, se você pegar uma grade de opções de Petrobras, de Vale, geralmente o grosso da liquidez vai ficar próximo daquela opção, né, que está at the money, tudo bem? Então, o que acontece é que para eu negociar a opção, pessoal, é uma informação estritamente necessária e muito importante que você saiba qual é aquela opção do tipo at the money, tá? Então, como que eu identifico essa opção do tipo at the money, tá? Então, para a gente poder identificar as opções at the money e montar rapidamente uma grade de opções, é que a gente está disponibilizando para vocês o chamado script gratuito, né? Options Lookup. Então, eu vou passar para vocês aqui agora o endereço, tá?
onde vocês podem baixar o script, porque eu vou fazer a explicação desse script agora para vocês, tá? Então eu vou colocar aqui no chat para vocês também, tá? Qual é o endereço onde vocês podem baixar o script options lookup, né? deltatrader.com.br/arena1409, ok? Então nesse endereço, vocês vão poder baixar o script options lookup, que eu vou mostrar para vocês como funciona agora, tá? Então vou mudar a minha tela, é um script que ele funciona em MetaTrader 5, tá? Então deixa eu parar de compartilhar minha tela e compartilhar a tela do MetaTrader, ok? Bem, pessoal, espero que vocês estejam enxergando a minha tela de MetaTrader, tá? Então, vamos rapidamente mostrar o que faz o Script Options Lookup, tá? E como que ele pode ajudar você, pessoal. Script Options Lookup, tá? Quando você puxa ele para o gráfico, tá? Vocês vão ver aqui, ó, Options Lookup, versão 1.07, tá? O ano está errado para variar, o ano deveria ser 2016, mas enfim. Aqui nós temos apenas 3 parâmetros, tá? Quais são esses 3 parâmetros, pessoal? As 4 letras que identificam o ativo base, tá? A letra que identifica a série da opção, tá? E a chamada quantidade mínima de negócios por dia que você deseja procurar dentro da grade de opções de um determinado ativo base, ok? Então vamos começar aqui por Petrobras, tá? Então supondo que a gente esteja aqui no vencimento I, e de fato a gente está no vencimento I, tá? Eu quero saber o seguinte, em Petrobras, quais são as opções com vencimento da série I que tem pelo menos 100 negócios por dia? Eu digito OK e o script começa a fazer o quê, pessoal? Começa a coletar as informações e ele vai trazendo, né, automaticamente aqui na tela do meu MetaTrader quais são aquelas opções, né, que tem essas características que eu estou buscando, tá? Então, basicamente, o Script Options Lookup, ele ajuda você a montar dentro do MetaTrader rapidamente uma grade de opções para você se identificar, identificar e encontrar quais são aquelas opções que têm liquidez satisfatória, tudo bem? Deixa eu só trazer para outra tela. Então, de novo, Petro I com pelo menos 100 negócios. O script está sendo executado, está aqui, tá? Então, olha só, pessoal, o que a gente infere aqui das informações, tá? No servidor da XP, né, nós encontramos aqui um total de 83 opções de Petrobras com vencimento na série I, tudo bem? Então o script pegou para a gente, né, um total de 83 opções, e aí a gente consegue aqui agora ter a informação de qual é o strike, ou seja, qual é o preço de exercício de cada uma dessas opções e qual é a data de vencimento dessas opções, tá? Então, olha só, no caso de Petrobras, só de bater o olho aqui em todas as opções, pessoal, a segunda informação que eu tenho é a quantidade de negócios. Então, olha que interessante, a opção do tipo Petri I13, né, ela hoje teve 10.384 negócios, tá? 10.384 negócios. Então, se o strike dela, como mostra aqui, olha, é de R$13, e Petrobras, o ativo base, está girando em torno de 13, né, 13,09, 13,10, então, como eu havia falado para vocês lá atrás, a liquidez está concentrada em torno dessa opção. Então, não precisa nem pensar muito, pessoal. Petri I13 é aquela opção de Petrobras que está at the money nesse exato momento. Tudo bem? Então, amanhã pode ser um preço diferente, tá? Uma opção diferente também, mas hoje, Petri I13 é aquela opção, tá? Que está, no caso, at the money. Lembrando, pessoal, que aqui eu tenho outra informação, que é a média da quantidade de negócios nos últimos 3 dias. Olha que interessante, pessoal. A Petri I14, cujo preço de vencimento é R$14, nos últimos 3 dias ela foi muito negociada, tá? Teve uma média de negociação até superior a I13, mas o motivo é óbvio, né, pessoal? Porque Petrobras, né, se você pegar o gráfico diário, né, há 2, 3 dias atrás, Petrobras estava aqui, ó, girando em torno de R$14. Então, a opção que estava há 3 dias atrás at the money era aquela opção cujo preço de exercício girava em torno de R$14. Ou seja, aqui nós temos a informação, era Petri I14.
tá? Hoje não é mais, tá? A opção que está at the money hoje é a Petri I13, com aproximadamente aqui, né, 10.380 negócios, tá? E cujo preço de exercício é igual a R$ 13 certinho, beleza? Então, olha só, se você acha que Petrobras vai cair ainda mais, você tem que começar a negociar opções, ó, com vencimento menor ainda. 12,50, que é quem? Petri 42. Você tem a Petri 12, cujo preço de exercício é R$ 12 e por aí vai, tá? Então, basicamente, esse script, pessoal, que a gente está disponibilizando para vocês, ele ajuda, né, a montar a chamada grade de opções, né, para a gente poder identificar qual é o nome da opção, né, se ela está ou não sendo razoavelmente negociada, né, para a gente poder identificar qual é aquela opção que está no momento at the money, tá? Qual é o strike, né, o preço de exercício, e qual é o vencimento daquela opção. Tá? Percebam, pessoal, que muitas opções elas têm vencimentos muito longínquos. Né? Tem a opção aqui, olha, Petri 21, vencendo em setembro de 2017. Você não vai errar, né, pessoal, e vai sem querer fazer uma operação na Petri 21. Você corre o risco de ficar agarrado aqui um ano na opção sem ter uma liquidez satisfatória para você pular fora do papel. Tá? Então, assim, é importante bater o olho no vencimento também. Tá? Então, algumas opções aqui, ó, que nem vocês estão vendo, Petri 21, que vence em 2017, Petri 89, que vence em 2017 também, tá? Inclusive a Petri 89 tem até, né, 121 negócios aí no dia de hoje, mas ainda assim, pessoal, é bom a gente sempre focar a negociação naquelas opções que tenham vencimentos mais curtos, a não ser que você queira, de fato, arriscar para o vencimento mais longe mesmo. Tudo bem? Então, é só uma forma de você parametrizar a sua busca. Tá? Vamos colocar aqui um outro exemplo, pessoal. Suponha que eu queira saber quais são as opções de Banco do Brasil que tenham liquidez. Basta você pegar BBAS, perdão, pessoal, aqui eu preciso colocar 4 letras, não pode ter o número, tá? Apenas BBAS, tá? Coloco o BBAS, escolho a série que me interessa, no caso a série I, e coloco aqui, olha, eu quero pelo menos 100 negócios, né? Vai lá, MetaTrader, busca para mim. Então, o MetaTrader está fazendo a busca. Vamos ver aqui. Ainda não terminou, né? Enquanto não der aqui o remove de script, não terminou de rodar. Mas a princípio me parece que Banco do Brasil... e você vê aqui no canto direito do gráfico também que o script ainda está rodando, tá? Mas me parece que Banco do Brasil, né, tem aqui um total de 58 opções, até agora não veio nenhuma informação de Banco do Brasil não. Tá? O script continua rodando, nenhuma informação ainda de Banco do Brasil chegou para a gente. Tá? Então ele vai processar essa informação até a hora que vier aqui uma informação satisfatória para a gente, no caso de Banco do Brasil. Tá? Vamos lá, buscando uma outra opção aqui. Vamos ver o que tem de opção de liquidez, pessoal. Aqui, ó, Banco do Brasil está sendo processado agora. Olha lá, pessoal. Até achou, olha. Tá vendo aqui? BBAS I22. Né? Todas são opções, pessoal, ou que tem mais que 100 negócios, ou, né, ou que tenham aqui no caso uma média de negócios superior a 100. Tá? Por que 100, pessoal? Foi o que eu parametrizei no meu script, tudo bem? Então, olha, Banco do Brasil hoje está negociando em torno de R$ 22. Qual dessas opções está, né, at the money, pessoal? Eu diria que é a BBAS I22, tá? Cujo preço de exercício, olha lá, ó, R$ 21,54, com vencimento na próxima segunda-feira. Logo, é natural que a liquidez se concentre aqui na BBAS I22. Apesar de que tem gente que negocia ainda a BBAS I23, né? Então, o pessoal acreditando que existe ainda algum potencial de alta, né? I23 e por aí vai, tá? Por fim, vamos terminar aqui. Vamos tentar pegar as opções de Ambev. É uma pena, né, pessoal? Um papel tão grande quanto a Ambev. Vamos tentar pegar as negociações que tem mais do que 10 negócios. Não vou nem chegar em 100. Com vencimento na próxima segunda-feira. Olha, foi identificado aqui um total de 64 opções. Tá? Olha aqui, o MetaTrader está varrendo, né, toda a grade de opções de Petrobras. E olha lá, pessoal, apenas 4 opções tiveram mais do que 10 negócios. 10 negócios, tá? Então, aqui a gente consegue identificar uma pena, né, que a opção de compra de Ambev não tenha liquidez, mas basicamente, se você quiser arriscar a negociar em alguma dessas opções, aqui nós temos aqui a Ambev, a quantidade de negócios, né, mas realmente ela é pouquíssimo negociada. No Brasil nós ainda temos opção
concentrada em Petrobras e Vale, tá? Acho que um pouquinho de Itaú também tem, né, pessoal? Itaú, olha, 80 negociações, aqui a gente está varrendo a grade, né? Então você vai encontrar aqui alguma coisa em Itaú também, mas o grosso mesmo de negociação ocorre em Petrobras e Vale, né? Como sempre ocorreu, né? Quer dizer, como sempre ocorreu não, né, pessoal? Como eu sou das antigas, eu sei que antigamente a concentração da liquidez de opção era em Telemar, né? Então, já foi a época que Telemar era o grande papel de opções da Bolsa, né? Hoje em dia é Petro e Vale, tá? Então, risca esse de sempre que eu falei para vocês, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, a grosso modo, né, explicando aí para vocês a questão das opções, né, como que as opções elas são concentradas as negociações no Brasil, né, e como que você pode utilizar aí, pessoal, um artifício, como no caso, opa, só um minutinho, como no caso esse script, né, Options Lookup, para vocês conseguirem analisar rapidamente a grade de opções de um determinado papel, caso você queira fazer uma opção, tá? Uma negociação. Então, antes de negociar, é interessante saber como que está a liquidez, né? Como que está o vencimento, em que data vai ser, qual é o strike. Então, é sempre bom obter essas informações antes de fazer a negociação com qualquer opção. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, são 7, quase 6 horas, né? Faltam 5 minutos para 6. A princípio era isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou ficar aqui mais um pouquinho no chat para responder as perguntas, mas a princípio esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês e o script vai ficar lá disponível, basta entrar no nosso site e baixar o script gratuitamente, que é exclusivo para os clientes da XP. Beleza? Pessoal, no mais, muito obrigado pela atenção de todos, né? Façam um bom proveito do script, tá? E eu vou ficar aqui no chat respondendo uns 5 minutinhos, eventualmente qualquer pergunta que apareça, ok? Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos e até a próxima quarta-feira. Valeu, um abraço.